Leitores, bem-vindos a mais um episódio do canal Leitor 42 e essa semana vamos falar sobre Degenerado. Essa HQ de 2013 foi escrita pela francesa Chloé Cruchaudet, e aí eu já vou pedir desculpa aqui da minha pronúncia do francês ao longo do vídeo. Ela é baseada no livro O Menino e o Assassino, de acordo com o Google Tradutor. Conta a história real do Paul Graphe, que é esse cara que tá aqui na quarta capa. E a Chloé, na verdade, é uma cartunista que é focada em histórias reais. Então ela faz alguns livros, alguns trabalhos mais históricos e tudo. Embora esse quadrinho aqui seja um pouquinho mais romantizado, eu vou explicar isso um pouquinho melhor lá na frente. E aqui na terceira capa tem uma mini biografia dela. E aí fala que ela é de Lyon, que ela é cartunista, fala de alguns outros prêmios aqui que ela ganhou. Então assim, eu gostei bastante já dessa obra, então vou provavelmente procurar outras coisas dela. Não sei se ela já publicou outras coisas no Brasil, né? Uma coisa engraçada é que quando eu fui pesquisar sobre o nome dela no Google, eu achei esse quadrinho aqui como Deserter's Masquerade, que seria tipo a máscara do desertor. O que até cabe assim no quadrinho, mas é diferente do título original, que é o Malvais Genre, que seria em tradução do Google Tradutor de novo, tipo ruim. E aí teria a ver com Degenerado, né? O título em português conversou. Eu não sei porque que em inglês eles deram esse título de A Máscara do Desertor. Só que se você procura o nome da autora no Google, você acaba vendo o título em inglês. Então assim, aquele não é o título original. Eu só encontrei o título original aqui dentro dessa capa. Mas enfim, acho que Degenerado funciona. O quadrinho começa mostrando dois personagens, né, que é o Paul Graphe e a Louise Land. Eles são adolescentes franceses que se conhecem no início do século XX. Eles se apaixonam, se casam e são separados pela Primeira Guerra Mundial. A história conta rapidamente o treinamento do Paul no exército francês, né? Ele é promovido a cabo e ele é mandado para as fronteiras. Quando ele vê um amigo dele ser morto na frente dele, ele arranca o próprio dedo para fingir, né, um ferimento de guerra, para poder ser mandado para a enfermaria e escapar do fronte de batalha. Só que o oficial dele, o dedo dele não sara e tudo, ele faz isso de maneira a continuar infeccionado. Só que o oficial dele percebe que tá rolando alguma coisa estranha e fala que ele vai ter que voltar ao fronte de batalha de qualquer maneira, mesmo com o dedo ruim. Então ele decide deserdar de vez, ele realmente abandona a guerra, encontra com a esposa dele e vai se esconder num motel. Só que a esposa dele é costureira, ela não ganha muito e ele fica lá meio que sendo sustentado por ela e frustrado porque ele não pode sair e tudo. Então isso gera algumas brigas no casal, até que ele pede pra ela ir comprar uma garrafa de vinho e ela fala assim: pô, tô cansada, não tô afim, vai você. Aí ele resolve botar as roupas dela, ele raspa o bigode, bota as roupas dela, esconde assim mais ou menos o rosto e vai comprar um vinho e ele passa batido, ninguém repara nada. Aí eles decidem levar suas últimas consequências, assim. Ele tentar realmente se passar por mulher pra poder andar incógnito assim nas ruas e tudo. E aí é engraçado que tem até uma cena no quadrinho que é meio cena de transformação, né? Esses filmes de transformação de beleza, que ela faz a barba dele com um negócio elétrico, como se fosse uma depilação lá revolucionária. Faz a sobrancelha dele, passa a maquiagem, corta o cabelo e tudo. Ele tem essa cena de transformação dele. E ele se torna uma mulher convincente bastante, digamos, né? De acordo com o quadrinho, pelo menos. E aí ele arruma um emprego na própria fábrica em que a esposa trabalha. Ele borda alça de sutiã, uma coisa assim, acaba vivendo lá desse sentido, porque mesmo após o fim da guerra, logo depois que ele deserta, ponto de interrogação, a guerra acaba. Só que mesmo assim, os franceses não perdoam os desertores. Eles passam quase 10 anos sendo ilegais. E se ele fosse pego, ele seria executado mesmo após o fim da guerra. Então ele fica um tempo nesse personagem, só que ele acaba, digamos, se perdendo no personagem. E aí você pode estar se perguntando, né? Pô, mas Degenerado, o quadrinho tá insinuando que o cara se vestir de mulher, ele é um pervertido e tal. Bom, na época sim, né? Era o início do século XX. Então isso era realmente julgado. A história começa num tribunal. Durante todo esse julgamento, do que a gente não sabe exatamente o que é que está acontecendo ali, vão sendo feitos vários julgamentos de valor, de questões moralistas que ofenderiam a família tradicional e coisas assim. As perversões do personagem, elas realmente são julgadas nesse sentido. E isso inclui se vestir de mulher, que era uma coisa extremamente mal vista na época. Mesmo pra gente lendo hoje, isso aqui é a menor das questões. O Paul Graphe, não sei, ele não é uma pessoa boa. Ele é meio mau caráter mesmo e tal. Ele tem algumas questões que são até agravadas por ele ter fugido da guerra e tal. Ele trauma de algumas coisas que ele viveu na guerra e ele se envergonha de ser um desertor. Isso acaba se refletindo no relacionamento dele. Então assim, esse quadrinho ele é pesado. Ele tem sexo, tem violência, tem alcoolismo. O relacionamento dele é super abusivo. Então assim, é um quadrinho bem pesado nesse sentido.
A relação entre os dois não é nem um pouco saudável e o caráter dele não melhora quando ele se torna a Suzanne, que é esse personagem dele. Eu digo personagem porque assim, eu não li o livro, né, eu não li o livro no qual o quadrinho foi baseado. Esse quadrinho aqui é um pouco mais romantizado, lá no final tem uns extras que diz que assim, algumas lacunas dessa história foram preenchidas para tornar a história um pouco mais coerente, como por exemplo, como exatamente foi o ferimento de guerra dele, não é claro. No quadrinho a autora coloca como se ele tivesse arrancado o próprio dedo, mas isso não é comprovado. Então assim, ela preenche algumas lacunas nesse sentido. Mas a impressão que eu tenho é que ele não se descobre uma pessoa transexual, não é tipo a garota dinamarquesa, que eu não sei se é um bom filme exatamente. Pra mim pareceu interessante, mas eu não sei se é um desserviço à causa trans ou alguma coisa assim. Mas esse quadrinho aqui realmente não é uma boa mensagem, assim. Ele é uma pessoa ruim enquanto homem e ele é uma pessoa ruim enquanto mulher. Parece mais que é um fetiche mesmo dele. Ele usa a Suzanne pra cometer certos atos que talvez ele não tivesse coragem de cometer e tudo. É uma coisa muito mais pra gratificação sexual e pessoal dele do que realmente quem ele é. É um subterfúgio que esse cara usou pra fugir dos horrores da guerra, e aí até certo ponto isso é compreensível, mas ele acaba tendo um comportamento totalmente autodestrutível que leva aí às consequências que você vê no quadrinho. Eu poderia até contar o final da história aqui, porque é baseado numa história real, né? Como eu disse, o cara tá aqui, mas é realmente interessante você fazer esse acompanhamento. Em relação à edição, assim, o quadrinho é lindamente ilustrado. Eu vou procurar outros trabalhos dela. Deixa eu abrir alguma cena aqui que não tenha muito spoiler. Essa aqui é a cena que ele se veste pela primeira vez, vai ser interessante te mostrar. A ilustração do quadrinho é realmente linda. Eu não sei como é que se chama essa divisão, assim, mais em comum dos quadros, né? Mas parece realmente que ela tá fazendo fotografias da cena. Então, assim, eu não sei exatamente pra quem eu recomendo esse tipo de quadrinho, porque como eu falei, ele passa uma mensagem meio confusa nesse sentido. Mas eu acho que como obra vale. Se você de repente lê o livro e tipo, ah não, o livro é melhor, ele passa uma mensagem um pouco mais interessante, ou então ele é mais acurado historicamente e tudo, como eu falei, né? O quadrinho deve ser tomado como fato, assim, é baseado numa história real, mas ele não é todo perfeito nesse sentido. Mas está recomendado. Me diz o que você achou, depois que você lê, você volta aqui, você me diz o que você achou. Enquanto isso eu vou procurar mais obras da Chloe, que com certeza artisticamente ela me impressionou muito. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de dar aquele like se você curtiu. Compartilhe o vídeo, ajuda a gente pra caramba a divulgar o canal. E não se esquece de se inscrever no canal também e ativar aquele sininho pra receber as notificações. A gente tá aqui toda terça às 19 horas, mas só pra você não esquecer, tu ativa aquele sininho lá e a gente te avisa sem falta. Se você olhar bem de perto, não parece Sérgio Moro?